Lucas capítulo 5, nós temos falado de vocação, e vocação numa perspectiva de experiência, de trabalho, de sustento, daquilo que Deus nos chamou, de como que nós podemos sinalizar o reino de Deus através do nosso trabalho, né? É uma marca, uma característica da nossa comunidade esse assunto, e por isso a gente está revisitando. Nós acreditamos, pessoal, que não há uma coisa mais sagrada que outra. Ou seja, o pastor tem um trabalho, um ofício, um dom espiritual. Mas um policial, o trabalho, o dom e o chamado pode ser tão espiritual quanto. Não há uma hierarquia de espiritualidade naquilo que a gente tem como dom a favor do outro. E eu dei um exemplo semana passada muito simples. Nós temos, eu vou dar um exemplo aqui, imagina que a gente precise levar o Miguel num hospital, onde aquela pessoa, aquela médica que vai recebê-lo, não cursou medicina porque se identificou ou tinha reconhecido o dom que ela tinha de cuidado, mas pelo valor, pelo dinheiro, pela fama, pelo título, ou porque o pai mandou. Imagina o seu filho sendo cuidado por uma médica que passou a noite inteira de plantão sem querer estar ali, só pelo dinheiro, e como que essa pessoa iria cuidar do seu filho ali de manhã? Agora inverte o negócio, imagina você, essa moça que não estava ali, que estava ali só por dinheiro, mas que no fundo gostaria de trabalhar como professora. E ela luta muito, mas monta uma escola com princípios, com valores que ela acredita, e para além da mensalidade que ela recebe, ela cuida das crianças como se cada uma delas fosse filho dela. E aí você leva o seu filho, eu levo o Miguel para estudar naquela escolinha. Percebe que toda vez que nós erramos o como nos manifestamos nesse mundo e para que, nós podemos empobrecer o mundo de virtudes. Uma vez que tudo é capital, uma vez que tudo é intencionalmente financeiro, se é isso que define o nosso trabalho, nós podemos perguntar se isso não é empobrecer o mundo. O contrário disso, se cada um de nós nos aproximarmos de algo que Deus nos chamou, que a gente tem dom, que a gente identifica, que a gente tem prazer e gosta de fazer, certamente vamos fazer para o outro aquilo que dá bom fruto. Que as pessoas olham e falam: puxa, que coisa legal que você faz. Puxa, que coisa boa. Mais de uma vez, né, o Charles é advogado e o Charles fala para mim: tem sábado domingo que o cliente está me ligando, eu estou atendendo. Não é todo advogado que tem essa compaixão para atender um cliente no domingo por demanda que ele poderia resolver na semana. Não estou falando que a gente deva descansar e atender domingo. Mas percebe a diferença de trabalhar por uma coisa ou trabalhar com uma profunda consciência que Deus nos chamou? E eu escolhi um texto ou uma passagem que hoje será bem expositivo, nós vamos ficar só expositiva do texto, onde nós vamos olhar, e eu quero deixar isso de pano de fundo, como que Deus aproximou de um homem chamado Pedro e utilizou da profissão de Pedro para fazer um paralelo daquilo que Pedro faria após o chamado. Vocês vão ver que como Jesus foi didático em se aproximar da profissão de um homem comum daquela época, um galileu comum, um homem simples, e pegar exemplos e elementos da vida dele, que eram elementos comuns, para apontar para uma realidade espiritual que ele viveria, né? Isso tem a ver com chamado, com dom, com vocação. Então, Lucas capítulo 5. Estamos juntos? Amém. Lucas 5. A partir do versículo 1, diz assim: olha, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão:
Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Não porque és tu quem está dizendo isso, mas, porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, ao sermos alcançados por Jesus, nós temos dito que salvação é uma porta, não é o fim. Toda vez que uma comunidade trata o assunto salvação como objetivo último apenas, é louvável, é para a glória de Deus, mas ainda tem algo a ser desafiado. Esse algo a ser desafiado nós chamamos de regeneração, ou seja, você é salvo para alguma coisa. O objetivo da sua vida não é somente ser salvo, mas você é salvo para se tornar sal e luz nesta terra, nesse tempo, se tornar um farol, iluminar em meio a uma geração corrupta e perversa, sinalizar o reino de Deus, pregar o evangelho, evangelizar, escrever livro, dar aula, atender pacientes. Tudo isso acontece após uma salvação também, né? Cada um de nós temos uma característica, nós chamamos de personalidade, né? Ou de um eu. Nós somos chamados com estas características para cooperar com um plano muito maior do que nós. Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Mark Twain, que ele diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê você nasceu. São 2 dias muito importantes. E hoje, pessoal, nós temos um volume de pessoas vivendo sem nenhum sentido de vida, sem nenhum significado. Tem um outro escritor que eu gosto muito, que ele fala assim: o sentido da vida está na própria vida. Nós sabemos que para nós cristãos, nós temos um sentido da vida que é o reino de Deus, é Jesus e é a promessa de eternidade na nossa vida. Mas é viver com os olhos nisso para amanhã, mas com intencionalidade para hoje. O que que esta... desbloquear seu iPhone antes. Tá vendo? Desculpa. Tranquilo. Ele está ouvindo tudo nosso. Que bom que agora ela vai ouvir. Agora eu estou pregando para ela também. Ver se ela converte, mas acho que não converte não. Nós olhamos para essa promessa eterna como esperança, mas isso deve traduzir em nós um jeito de viver hoje. E um dos personagens mais intrigantes de toda a Bíblia, para mim, é Pedro. Né? Não vou falar, veio na minha cabeça, mas eu não tenho coragem muito de falar, mas se vier, deixa bom que a Rebeca não está aqui, mas se viesse mais um, eu acho que, né, Pedro seria um bom nome. Pedro significa Cefas, né? Pedra ou fragmento da rocha, lasquinha da rocha. Em qual sentido? Pedro, desde sempre, teve uma característica no relacionamento dele com Jesus muito significativo para nós. E muitas pessoas gostam de sublinhar apenas o jeito enérgico de Pedro. Mas tem lições da vida desse homem que são muito interessantes, né?
Deus, através dos traços da nossa personalidade, Ele respeita, entende e potencializa com características dele aquilo que nós somos, né? Deus usa o ambiente que nós nascemos, a família que nascemos, o lugar que crescemos, as dificuldades que passamos, os traumas que sofremos, as amizades que temos. Deus usa amigo, né, gente? Glória a Deus por isso, né? Diz também que homens ricos terminam a vida com amigos. Ontem eu estava assistindo um filme enquanto a Rebeca foi no shopping com os dois e eu fiquei com o Miguel. Chama Quarto ao Lado. O Quarto ao Lado. Alguém já assistiu esse filme? É um filme assim, forte, né? Um pouco triste, mas é o diálogo de uma mulher que está com câncer terminal, que pede a sua amiga para acompanhar os seus últimos dias, né? E a conversa entre as duas é de uma profundidade, no sentido de que a amiga diz o seguinte: olha, ela estava escrevendo um livro e ela falou assim: olha, eu vou parar tudo que eu posso para fazer aquilo que eu devo fazer, que é ser a sua amiga até o fim. E no mundo de muitos seguidores, né, a gente tem que questionar quem de fato é amigo, se tem espaço para isso na nossa vida, que é uma bênção. Ontem eu vi essa mulher, que claro, é um filme, mas representando o amigo que está ali. E Pedro tem essa característica no chamado ou no discipulado de Jesus, que ele é um cara que insiste. Ele queria estar perto. Pedro, ele passou por mais de uma possibilidade de estar longe, e num determinado momento ele vacila e tenta ficar longe, mas o cheiro, o jeito, o modo já estava muito contaminado por Jesus. Mas esse, de fato, é um dos personagens mais intrigantes que os evangelhos nos registram e que tem personalidade mais marcante, que muita gente usa isso como característica para pregar, né? E olhar para a vida deste homem chamado Pedro, pessoal, um típico homem galileu, pescador de profissão, que levava a vida como muitos judeus da sua época, que era dependendo da pesca, né? Pescaria, ou ser um pescador, era o comum, trivial. Era uma influência, era o que todo mundo queria ser. As famílias em geral tinham as suas microempresas familiares, onde beneficiava aquele peixe e vendia na praça. E Pedro é de uma família comum, né? Um galileu, da Galileia, do mar da Galileia ou lago de Genezaré, é o mesmo lugar, tá bom? Esse chamado de Pedro, ele começa em João capítulo 1, 40, 42, tem uma história que o irmão de Pedro encontra com Jesus. O irmão de Pedro, chamado André, encontra com Jesus, percebe que Jesus é o Messias, no sentido, esse é o Messias que todo mundo estava dizendo. E esse André vai correndo, que é irmão de Pedro, vai correndo até Pedro e fala: Pedro, encontrei o Messias. E aí Pedro, me leva até lá. Quando Pedro se aproxima de Jesus, André e Pedro se aproximam de Jesus, está lá em João 1, 40 e 42, depois você lê lá, Jesus olha para Simão Pedro, mas chama ele de Simão, diz assim, tu és Simão, filho de João, e será chamado Cefas. Palavras de Jesus para Simão. Tu és Simão, sei quem você é no presente. Filho de João, sei de onde você veio, eu sei do seu passado, e será chamado Cefas, fragmento de rocha. Pedro, sei do seu futuro. Então, esse homem chamado Simão Pedro, ele se aproxima de Jesus e Jesus dá a ele uma ideia que, olha, eu sei o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer com você. Gente, isso é maravilhoso. Porque tem muito, não sei se acontece com você, talvez não, mas tem muitos dias que a gente acha que Deus não está vendo. Parece que as coisas acontecem e que não tem ninguém vendo, não tem ninguém por nós. E naquele momento que Jesus se aproxima de Simão, fala: eu sei.
Eu sei o passado. Eu sei de onde você vem. E Jesus, pessoal, ele tinha uma ótica a respeito do presente, do passado e do futuro daquele homem. E o que Jesus faz para se aproximar? Olha essa dinâmica. Jesus, Lucas capítulo 5, Jesus chega numa praia e tem 2 barcos parados. Um dos barcos era de André e Pedro. E os outros 2 barcos, o outro barco, sabe de quem que era? Tiago e João. E vocês vão ver como que ter um amigo espiritual faz com que outros sejam espirituais. Quando você está vivendo um chamado espiritual, outros podem se beneficiar desse chamado e ser abençoado. Mas voltando, estava o barco de André e Pedro e o barco de Tiago e João. Jesus se aproxima, vê, versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos. Jesus passou os olhos naquilo que era a ferramenta de trabalho daqueles homens. E, não sem propósito, percebeu que aqueles homens lavavam a rede, o texto registra isso, lavavam as suas redes, depois de uma noite de não pegar nada. E eu não sei se você, é uma profissão que não é todo mundo aqui que já teve, não sei quem aqui tem o hábito de pescar, mas pescar é uma coisa que dá prazer, tem um certo prazer envolvido, mas tem um certo esforço também. Você tem que fazer uma energia ali, ficar no sol, movimentar bastante, carregar peso, tem todo um... Você ir numa pescaria não é só lazer, tem todo um envolvimento ali. E esses homens, não em lazer, mas em trabalho, trabalharam a noite toda e não pegaram nada. E estavam como nós ficamos muitas vezes, lavando o resultado do nosso trabalho, daquilo que não dá certo. Não sei se você já trabalhou muito, já se esforçou muito, e aquilo não deu o resultado que você imaginava. Não, acho que não, acho que é só comigo. Sabe aquele negócio que você desgasta, você gasta energia, você põe dinheiro, você pensou, você gastou, você escreveu, e no final aquilo você olha e fala, não tem resultado, não estou vendo. Esses homens estavam assim, lavando as redes. É aquele momento de desolação, frustração, onde os resultados, não aparecem. Hoje, quando você vê o cenário empreendedor no Brasil, vê o volume de impostos que um cidadão brasileiro, pode pagar, você olha para alguém querendo empreender, contratar funcionário, pagar... É uma coisa... Não é qualquer coisa. Você se dispor a lançar suas redes e trabalhar a noite toda. E esses homens estavam ali desolados por trabalho em vão. Tem um texto que eu gosto bastante, que é Eclesiastes 3:11, que fala assim, olha, Deus fez formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, antes que o homem pudesse saber o que Deus tinha feito. E isso me sinaliza que Deus sabia como estava o coração de Pedro. Deus sabia como estava o coração de André. Deus sabia como estava o Tiago e o João. E Jesus foi lá e pede os barcos emprestados. Olha que interessante. Jesus entrou num dos barcos que pertencia a quem? A Simão. Vai percebendo como é que ele vai se aproximando do Simão. E pediu que o afastasse um pouco da praia, sentou no barco e usou a ferramenta de trabalho dele. Jesus usou a ferramenta de trabalho de um homem comum na Galileia. E quando Jesus faz isso, pessoal, ele começa a ver muitos frutos, porque o texto diz que muitas pessoas começam a chegar e Jesus precisou entrar no barco porque já não cabia na beira da praia, como fosse um prenúncio do que iria acontecer espiritualmente ali.
daqui a pouco, materialmente e espiritualmente também. Mas no versículo 4, Jesus disse, olha, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para águas mais fundas e lança de novo. Outro grande desafio para quando você está investindo muita energia em algo que não está te dando resultado, e você vai para Deus e Deus fala assim, não, mas continua. O que você queria ouvir era, para mesmo, joga para cima e larga esse negócio. E ele fala, não, continua, mas de outro jeito, agora com a minha palavra. Por quê? Porque Jesus devolve e Pedro fala assim, olha, mestre, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada, mas sob a tua palavra. Ou seja, a tua palavra muda tudo, inclusive o cardume de peixes que está no mar, que recebe as tuas ordens. Sob a tua palavra eu vou de novo, eu vou tentar de novo. Tem muitas pessoas que ficam no quase. Por quê? Porque talvez era mais uma vez lançar as redes. Eu acredito que quando Jesus falou assim, lance as redes numa água mais profunda, quando ele acaba de dizer isso, a ordem já está chegando para os peixes lá no mar. Peixinho 1, vai chegar uma rede agora, você pode ser até menor do que o buraquinho da rede, mas você fica dentro dela, tá quietinho, porque eu preciso abençoar um homem. O peixe 2, o peixe 3, né? Havia, pessoal, um cenário de impossibilidades, porque se você já saiu para pescar, o melhor horário para se pescar é qual? Alguém sabe? De noite, de madrugada. E Pedro falou, olha, nós já saímos no melhor horário e não pegamos nada. Agora o sol está rachando e você está falando para a gente jogar de novo. O que Jesus está dizendo é, muitas vezes o cenário de impossibilidade abre o precedente de acontecer algo que não poderia acontecer de forma natural. Em muitos momentos, irmãos, nós vivemos como pessoas espirituais esperando apenas o natural. Escuta isso. Você se diz cristão, se diz espiritual, mas só contabiliza aquilo que seu braço dá conta de fazer. Isso não é ser espiritual. Ser espiritual é fazer tudo o que você precisa fazer, mas ter a oportunidade de Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que Ele pode fazer. Nós precisamos, irmãos, ter muito certo as palavras que Jesus nos falou, para que a gente consiga lançar de novo a rede. E aí, no versículo 6 e 7, diz que eles pegaram grande quantidade de peixes, a ponto de quase não conseguirem colocar dentro do barco. Tem esforço? Então, mesmo quando Deus te abençoa, tem esforço? Tem por quê? Porque Ele não quer crianças mimadas, né? Ele quer participantes do reino de Deus. Eles tiveram que trabalhar de novo para pôr dentro do barco. Jesus podia falar o seguinte, peixinho, eles não vão lançar mais. Quando o barco chegar, vocês pulam dentro do barco. Certo? Jesus não fez isso. Por que Jesus falou para ele, lança a rede? Porque agora precisava de uma tríade. Que seria a ferramenta de trabalho, a palavra de Jesus e a ação de fé daqueles homens que ouviram a palavra de Jesus. Quando se linkou a ferramenta, o que Jesus disse, e a coragem para acreditar de novo, o resultado veio. Muitas vezes nós esperamos, a ferramenta nós já temos, aí o Senhor dá uma palavra para nós, mas a gente espera que Ele faça tudo. E eu pergunto, qual é a parte que nós devemos fazer?
qual a parte que é nossa responsabilidade naquilo que Deus falou. Quando aquele tanto de peixe se manifesta, tem muito trabalho, muito esforço. Mateus 11:12 diz que o reino dos céus é tomado desde os dias de João Batista, né? O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Sabia que vai ter gente que vai ser beneficiada pelo reino, mas não serão pessoas do reino? Soldados são diferentes. Eu estou estudando sobre os Navy SEALs. Alguém já ouviu falar? A minha logo da clínica é mergulhador, né? Eu gosto do mergulho. Eu gosto dessa palavra do mais profundo, assim. E aí eu achei uma imagem que tinha um mergulhador, né? E aí depois de um tempo eu fui ver, era um Navy SEAL, que é uma força especial da Marinha Americana, que são mergulhadores. É como se dentro deles tivessem uma capacidade de se propor a fazer algo que não é comum a todo mundo. E é mais ou menos o que Jesus falou: vem para águas mais profundas ainda. Vem para um lugar mais profundo. E quando aquele tanto de peixe quase não dá para ser colocado dentro do barco, eles conseguem com muita dificuldade, chegam com o barco na praia, versículo 8, e a primeira atitude de Simão, o que Simão faz? Ele se prostra diante de Jesus. Por quê, irmãos? E eu vou sublinhar, Pedro, no primeiro momento de sucesso, ele se prostrou. Sabe por que muita gente não consegue sucesso naquilo que sonha e que ambiciona? Porque se Deus permitir que aquilo que você muito sonha aconteça, ainda tem um grande risco de você não se prostrar diante dele com sucesso. Eu vi uma frase do Tim Keller, né? O problema é de que algo parecido, quando nós trabalhamos com a igreja, quando dá tudo certo, nós corremos o risco de achar que somos nós e subir para a cabeça. Quando dá errado, a gente tem a presunção de achar que a culpa é nossa e descer para o coração. Mas Pedro, no dia de maior sucesso do seu trabalho, o que ele fez? Ele se prostrou diante de Jesus. Existe risco, irmãos, de Jesus te prosperar? E se ele te prosperar muito? Há algum risco? Esse risco é proporcional à possibilidade dele fazer o que isso aconteça. Por quê? Porque antes dele te dar aquilo que você mesmo deseja, ele precisa ter certeza que mesmo você tendo tudo o que deseja, você vai ter consciência que não tem nada sem Jesus. Lembra de Davi, pessoal? Davi era pobre como rei. Davi foi o segundo rei, né? Acho que segundo. Palavras minhas, tá? Pode ser que não seja. Mas Davi foi rico. Ele não tinha muita dificuldade com bens no seu palácio, quando do seu reinado. Mas sabe o que Davi escreve? Mesmo tendo quantas mulheres quisessem, quanta comida quisesse, quanto rei quisesse, quantas casas quisesse, quantos palácios quisesse, bem nenhum possuo além de ti. Palavras de Davi. E aqui parece que Pedro já chega com os bens, né? Dia do sucesso, e se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus, eu não estava pronto para esse sucesso. Jesus podia brincar e falar assim: mas não é você que estava ali, todo borocochô, lavando as redes sem pegar nenhum? Agora que eu enchi seu barco de peixe? Jesus então olha para ele e fala assim: olha,
chama seus amigos, né? Tiago e João estavam perto, ficaram perplexos, se aproximaram de Jesus e Jesus disse: não tenha medo, agora em diante eu te farei um pescador de homens. Qual era a profissão de Pedro? E o que Jesus falou para ele? Jesus não falou para ele assim: pessoal, a partir de hoje você vai ser um Navy SEAL. Por que Jesus não falou isso? Porque Jesus queria mostrar para ele, na linguagem dele, na ferramenta dele, o plano, o propósito eterno que Deus tinha, na linguagem que Pedro entenderia como propósito de Deus. Nós precisamos, irmãos, de uma profunda consciência de indignidade quando as benesses de Deus se apresentam a nós. Por melhor que você seja, por mais bonzinho que você seja, eu sei que dentro de você mora uma raiz muito pecaminosa, que só será exterminada no dia que Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, irmãos, tudo aquilo que for sucesso na nossa vida, tudo aquilo que deu certo, o lugar ideal daquilo está, não é numa sala de troféu, mas é nos pés de Jesus. Principalmente aquilo que dá certo. Porque nós temos a presunção de poder acreditar que conseguimos tudo aquilo sozinhos. E nos distanciarmos de Jesus. Conhece alguém? Que quando estava muito difícil, Jesus. Mas quando ficou tudo bem, obrigado, eu não preciso mais. Quando isso aconteceu, e concluindo, os companheiros que estavam próximos, quem era? Tiago e João. Tiago, João, André e Pedro. Versículo 9 e 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Existia uma cooperativa familiar lá na Galileia, irmãos, onde os 4 trabalhavam juntos para a mesma cooperativa. O que era isso? Aquilo que um recolheu, aquilo que o outro recolheu, junta tudo e divide por 4. Ou divide por 2 famílias. Era um pelo outro. Por quê? Porque um dia o barco de um pegava mais, outro dia o outro pegava menos. O compromisso deles era o quê? Vamos unir o que temos e vender junto na cooperativa para que nós tenhamos sempre uma média. Vamos dividir o pão nosso. O pão é nosso, o pai é nosso, o pão é nosso. Né? É o que eles faziam. E esses companheiros, irmãos, foram beneficiados pela intervenção de Jesus na vida de Pedro. Escuta o que eu vou te dizer. Quando estamos vivendo sob uma palavra, debaixo de uma palavra com Deus, nós influenciamos e beneficiamos quem está perto de nós. E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem abençoado mais as pessoas perto de você ou demandado mais as pessoas que estão perto de você? De você, mais sai ou mais entra? Porque no caso de Pedro, o encontro de Pedro e o chamado de Pedro imediatamente se expande um chamado para os seus amigos. Quando você vai ver a lista dos 12, os 4 nomes estão lá. André, discípulo. Pedro, discípulo. Tiago, discípulo. E João, discípulo. O chamado, o encontro de Jesus com um homem fez com que os outros 3 não tivessem dúvida do que eles queriam fazer para a vida toda. Quando você está debaixo de uma palavra, posicionado num lugar que Deus te chamou, pessoas são beneficiadas e abençoadas com o seu chamado. Quando Jesus fala, a partir de hoje você será um pescador de homens. A palavra original no grego aqui é capturar, a partir de hoje, capturar algo que tem alma, vivo. Jesus muda
um termo em grego que não é mais só um peixinho, Pedro. O teórico da clínica que eu mais gosto, ele gosta de linguística, né? Então, professores aí me ajudem, mas olha como que Jesus foi maravilhoso. Ele usou a mesma palavra, pescador de homens, para conectar com a vocação, com o trabalho e com o que ele estava vendo que ia acontecer. Lembra do que ele falou? Tu serás chamado Petros, Cefas, Pedro, fragmento de rocha, lembra disso? De agora em diante, Pedro, você vai continuamente capturar pessoas para o reino de Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Primeira vez que Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 37, Pedro prega sobre Jesus, 3.000 peixes caem nas redes de Jesus. A segunda vez que Pedro vai pregar o Evangelho, Atos capítulo 4, versículo 1, 5.000 almas se rendem a Jesus. Percebe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava utilizando uma realidade bem conhecida de Pedro para desenhar para ele o que aconteceria espiritualmente na vida dele pela vocação dele. É mais ou menos o seguinte: Deus não te chama daqui de uma forma que você não entenda para um resultado que você nunca vai conseguir compreender. Normalmente, Deus é pedagógico, Ele sabe o limite da nossa mente. E Ele dá senhas conforme o nosso dom, o nosso chamado, o nosso trabalho, a nossa vocação. Porém, expandindo isso ao resultado espiritual. Para fechar, versículo 11. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqueles 4 homens foram tão impactados que eles não conseguiram mais viver para si mesmos. Pergunta: será que no dia de maior sucesso da sua empresa, se Jesus falasse assim, agora fecha e vem comigo? Pedro nunca tinha pegado tanto peixe, irmãos. Nunca tinha a possibilidade de entrar tanto dinheiro como naquele momento. Foi a maior pesca de toda a vida de Pedro, de André, de Tiago e de João. Porque quando o barco de Pedro e André começa a encher muito, eles chamam o barco de João vai para lá e eles abastecem os barcos. Voltam os barcos para a praia e agora eles deixam os barcos, os 4, e seguem a Jesus. No dia que houve o maior sucesso da empresa de Pedro, ele foi chamado para deixar tudo e mudar a sua prioridade na vida. Irmãos, eu creio que Deus está no negócio de elaborar currículos. E Ele está sempre utilizando de experiências passadas para nos preparar para oportunidades futuras. Coisas que a gente viveu, que a gente sofreu, coisas que nos bateram, nos machucaram aqui, geram uma casca, um potencial, para que depois de tratado e de um encontro com Jesus, pode ser potencializado para a glória de Deus. Foi isso que eu vi na vida de Pedro. Quero encerrar com a oração de um sacerdote católico, que eu gosto muito. Fala assim, ó: por vezes, somos levados a conceber a aventura espiritual como uma fuga de nós mesmos, uma subida para outra região da atmosfera mais pura que o nosso dia a dia. Não, desça até o fundo de você mesmo. É dentro do seu próprio coração que Deus o espera. A busca de Deus se assemelha mais à espeleologia, que é a exploração de cavernas,
do que o alpinismo. O chamado de Deus tem muito mais a ver com grutas, com lugares escuros, que você está no secreto, sozinho, que ninguém está te vendo, do que os cumes, onde aparecem os elogios e os aplausos. No chamado de Deus tem muito mais sobre descidas do que subidas. Tem muito mais sobre plantar do que colher. É no fundo do seu coração, cheio de velhas barcas, redes inúteis, mar estreito, tempestades, que o Senhor te espera. E um momento específico Ele passa com sua voz provocante te acordando para uma ousadia maior. Meu objetivo com essa mensagem é fazer com que você saia daqui pensando numa ousadia maior. Eu sei que não sabe lá Deus se pode ter uma ousadia maior do que ter 5 filhos, né? Mas hoje de manhã eu estava assim, Senhor, toda vez que eu penso nesse texto, eu sei que o Senhor pode fazer algo novo. Com tudo que eu tenho, com aquilo que eu sou, eu coloco mais um domingo, mais uma disponibilidade da minha vocação nas suas mãos, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, para além daquilo que eu consigo ver. Sabe como é que Pedro morre, irmãos? Pedro morre negando a possibilidade de negar Jesus. Pedro morre como uma prova viva que o chamado foi tão profundo, tão agressivo e deixou marcas tão profundas nele que ele não se sentia digno de ser chamado ou de ser morto da mesma forma que Jesus, porque ele entendeu. E isso fala para mim e para você que pode ser que o grande êxito do nosso chamado não seja com aplausos, mas com morte. Qual foi o ápice do êxito de Jesus em missão nesse mundo? Foi a triste consciência da cruz. Não foi isso? A crucificação, a morte. Se Jesus não morre, o que acontece se Jesus não morre, irmãos? Ajuda aí. Ô André, me ajuda aí. Se Jesus não morresse, o que aconteceria? Nós estávamos perdidos. Não teria como o perdão de Deus estar sobre nós. Você já parou para pensar nisso? O ápice da missão de Deus na vida de Jesus era a morte. E nós pensamos em sucesso quando tudo dá certo. Mas nem tudo que dá certo está certo. E nem tudo que dá errado estava errado. Porque a morte para muitos ali tinha dado errado. Mas no fundo, a cada gota de sangue de Jesus que caiu naquela terra, era o chamado de Deus falando, eu vou salvar o André. E tinha tanto amor, irmãos, pela minha vida e pela sua vida, que Deus teve que se virar de costas para não ver o seu filho até o fim. Mas cada gotinha que caía, queria falar com a Érica assim, eu vou fazer isso por você. Quando a gente pensa no Filho de Deus que controlava os peixes no mar, controlava as ondas, Jesus chegou perto de um demoniado que ele falou assim, olha, saiu os demônios e foi segundo a ordem de Jesus. Você acha que Jesus não podia com as mãos cravadas falar assim, ei, solta, acabou. Mas sabe o que prendia a mão de Jesus naquele madeiro? Não era cordas. Era ele olhando para frente, pensando, a minha vocação é deixar essa semente morrer para que tenha a oportunidade de outros viverem. Só que hoje nós queremos chamados que nos dão glória.
E é isso que enche igreja, é isso que lota estádios, é isso que as pessoas gostam de ouvir. Mas hoje, humildemente, queria te fazer refletir que talvez o seu chamado seja ser uma semente e morrer, para que outros possam viver. Eu não consigo falar dessas coisas e não lembrar daqueles irmãos moravianos, os morávios, que eram irmãos que ficaram missionários, né? Que ouviram sobre um lugar onde só se entrava traficados para o trabalho escravo. E certa vez, numa reunião de uma igreja muito simples, 20 e poucas pessoas, os morávios se reuniram e aqueles jovens pegaram o microfone e falaram para suas igrejas, suas famílias: olha, hoje é dia da gente dar tchau, porque o Senhor nos falou para irmos como escravos, sermos vendidos, para falar de Jesus para aqueles que nunca poderiam ouvir se não fosse dessa forma. E então despediram das suas famílias, entraram no barco e foram. E as suas famílias nunca mais os viram. Não sei se vocês já leram o livro dos Mártires, que conta um pouco, John Pollock, né, acho, conta um pouco das palavras de Pedro e dos outros apóstolos próximo do momento de morrer. O sentimento era: eu sou indigno de tamanha bênção de morrer pelo nome de Jesus. Então isso é o meu chamado, isso é o chamado da minha vocação. É o chamado da vocação de Deus para mim e para você como irmãos e cristãos. Que esse mundo pode querer nos amassar, mas o que vai sair de nós é testemunho de Jesus. Custe o que custar, queremos glorificar o nome de Jesus. Queria te convidar a orar e feche seus olhos comigo. Não sei se o Senhor falou com você algo. Não sei se Ele afirmou caminhos para você. Ou se talvez hoje é um dia de mudança de caminho, pessoal. Pedro, no dia que deu tudo certo, ele teve que abrir mão do tudo certo para fazer o que era certo. Talvez hoje é um dia da gente olhar para o Jesus crucificado, que diz: perdoa, perdoa, vocês não sabem o que fazem, e se aproximar em extrema obediência. Pai, nós reconhecemos os caminhos e muitos dos caminhos que fizemos sem o Senhor. Traçamos rotas visando o nosso futuro, nosso dinheiro, nossos bens. Mas hoje queremos voltar, Senhor, para esse lugar onde os Teus olhos nos encontram. Encontra a nossa vocação, encontra o nosso trabalho, encontra as nossas mãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor faça novos caminhos com os nossos pés. Como aquela artista brasileira diz que os pés cansados se voltam para Ti, nós nos voltamos para Ti. Nós, cansados e sobrecarregados do mundo presente, voltamos para Ti. E Pai, eu oro por corações que por algum motivo esteja petrificado, insensível à Tua voz. Que o Senhor seja poderoso para mostrar para essas pessoas que o mais urgente a se fazer era se prostrar diante do Senhor. E se é isso que o Senhor está colocando no seu coração hoje, seja você batizado, teologizado,
cristianizado, seja você de qual maturidade for espiritual, prostre-se ao Senhor no secreto. Procure esse lugar onde Ele pode te ver vulnerável e te encher de poder de uma nova palavra de Deus. O Senhor nos ajude, Pai, ajude a nossa nação. A gente sabe que para as coisas melhorarem com o Senhor, elas vão ter que piorar bastante. Nós queremos essa piora tendo o menor estrago possível na vida das pessoas. Nós oramos pela nossa nação, pelo nosso governo, as nossas esferas de governo. Reconhecemos, Pai, que o único Messias que temos é Jesus Cristo. E nos dobramos a isso. Mais uma vez, nos dobramos a Jesus.